Vou aproveitar a sua presença aqui para repercutir também uma reportagem exclusiva nossa hoje, doutor Carvalho, que tem a ver com uma reportagem do Aguirre Talento, falando sobre uma mensagem de um advogado que indica uma entrega de dinheiro a um assessor do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, segundo uma apuração da Polícia Federal. A investigação da Polícia Federal sobre um esquema de corrupção envolvendo assessores do STJ avança sobre as estratégias usadas pelos investigados para lavagem de dinheiro e pagamento de propina a funcionários públicos dos tribunais. Um dos métodos usados pelo lobista Anderson de Oliveira e do advogado Roberto Zampieri, que foi assassinado no final de 2023 em Cuiabá, foi a entrega de dinheiro vivo, segundo as informações dadas pela Polícia Federal. A PF rastreou saques milionários dos investigados nos últimos anos e até mensagens que, de acordo com a investigação, indicam a entrega de valores em espécie para esses assessores. Como é que o senhor tem visto essas investigações em relação a essa corrupção envolvendo o STJ, hein? Eu acho gravíssimo, né? Quer dizer, o que há de positivo é que o Poder Judiciário também ele está sendo objeto de investigação no Brasil. Há 20 anos atrás isso não acontecia. Mas é uma questão gravíssima. E ao mesmo tempo, essa movimentação em dinheiro é uma loucura, porque hoje o dinheiro vivo ele deixa marcas muito profundas, né? Quer dizer, então ficam marcas, é uma espécie de prova irrefutável de uma ilegalidade. Quer dizer, ninguém tem dinheiro vivo a não ser para atitudes consideradas legais. Há uma presunção, pelo menos em relação a isso. Luiz Francisco, como é que é? Mas deixa eu fazer uma pergunta, Fabiola, porque é o seguinte: a gente tem visto uma série de reportagens, o Walter vem divulgado, outros canais de imprensa vem divulgado, implicando exatamente venda de sentenças, corrupção envolvendo assessores, corrupção envolvendo desembargadores no Superior Tribunal de Justiça. Ao mesmo tempo, a gente tem visto, e nas últimas semanas o Walter também tem tido uma série muito importante a respeito dos privilégios de determinados grupos, né, salários gigantes, etc., de magistrados, desembargadores, ministros e por aí vai. O judiciário, no que pesa a importância do judiciário para o Brasil, né, a importância relevante desse poder, ele, em muito, é uma caixa preta, né? Os seus membros acabam decidindo os seus benefícios, seus salários, o seu próprio futuro, que eles se julgam mutuamente, e aí você vê até depurações acontecendo no Executivo e no Legislativo, mas não no Judiciário. Eu sei que é uma pergunta tanto quanto filosófica, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como, na verdade, abrir essa caixa preta. As denúncias estão aí, a gente está vendo isso na sequência, só que a gente não vê o CNJ, por exemplo, agindo na mesma celeridade. Eu diria o seguinte, o Josias vai se lembrar disso. Eu acho que o primeiro trabalho jornalístico foi do Fred Vasconcelos, no século passado, quando ele fez uma série de reportagens mostrando o enriquecimento ilícito de desembargadores federais em São Paulo. Não um enriquecimento ilícito, a reportagem tratava, me corrigindo aqui agora, de sinais exteriores de riqueza. Eu acho que aquela série de reportagens do Fred abriu as portas para uma coisa que era, aí sim eu concordo, com um tema proibido. E desde então a imprensa e também a atividade policial e o Ministério Público têm avançado em investigações. Agora, o grande problema dessas coisas é que o CNJ tem ainda um ranço corporativista muito, muito acentuado.
e não tem conseguido deter com eficiência essa questão digamos, da vantagem financeira, entre aspas, legal, que é desses penduricários, dessas indenizações que são pagas, são indenizações milionárias e sem imposto de renda, né? Para juízes, e isso, o grande problema dessa história é que ela não fica parado no judiciário, ela se estende ao Ministério Público, que, portanto, também tem um interesse corporativo na manutenção disso, e para outras carreiras jurídicas, que vai para advogados públicos, etc. Então, isso acaba infestando toda a carreira jurídica, que acaba funcionando no Brasil como uma espécie de, para citar Padre Vieira, são corvos que tomam conta do orçamento brasileiro, né? Agora, você mencionou o caso do Fred Vasconcelos, que é muito emblemático, né? Naquela época a gente não tinha quebra do sigilo dos juízes, mas Sim. a gente via o que estava acontecendo, né? E aí resolvemos fazer uma pesquisa dos imóveis, qual é o patrimônio desses juízes? E aí verificamos que os Sim. desembargadores realmente tinham sinais exteriores de riqueza que não ornavam com seus vencimentos. Também no século passado, com a sua assessoria, publicamos na Folha o caso de venda de sentenças no STJ, né? Então, é coisa antiga. O que eu queria lhe perguntar, você estava realçando há pouco, você realçava há pouco a virtude do Supremo no caso da ação penal da tentativa de golpe, que está sendo célere, né? Não deveria o Supremo também, neste caso, que está lá submetido à relatoria do ministro Cristiano Zanin, também na primeira turma, não deveria ser célere neste caso? E estamos falando de um caso que veio à tona por conta de uma mão caridosa, né? Morreu assassinado um advogado em Cuiabá e, como disse, uma mão caridosa deixou ali do lado do corpo um celular que se revelou uma verdadeira fonte de criminalidade que está sendo desvendada agora pela Polícia Federal. Não deveria ser mais célere o Supremo neste caso também? Eu acho que nesse e em outros casos, né, José? Quer dizer, se você for pensar no caso Collor, por exemplo, o tempo que se perdeu, o caso é de 2014, né? Então, o Supremo tem uma linguagem muito dúbia em relação a isso. É célere em alguns momentos e não é célere em outros. Essa coisa dos sinais exteriores de riqueza, por exemplo, é algo que pode ser investigado com alguma facilidade, tá certo? Quer dizer, se você for nas garagens policiais do Brasil e você vê o carro que as pessoas estão usando e você vai ver quem são os proprietários desses automóveis, etc., você já tem um sinal de corrupção muito claro. A partir daí você tem um leque de coisas a investigar. E nada disso é feito, né? Aliás, os sinais exteriores de riqueza. Uhum. Os sinais exteriores de riqueza que o senhor estava falando, que está pipocando aqui o seu áudio. Os sinais exteriores de riqueza é algo palpável que pode ser verificado e que não se faz, né? As corregedorias não se fazem isso por uma questão corporativa. Nessa reportagem, inclusive do Aguirre, que é a nossa manchete principal, eu super recomendo a leitura. Tem até as aspas aí da troca de mensagens no WhatsApp, que diz em algum momento ali, o advogado diz: eu vim conversar com o chefe do gabinete do ministro. Eu tive que vir de carro para trazer uma encomenda para ele. Em uma outra conversa, esse Zapieri, ele fala sobre um processo no STJ. Ele fala assim, olha, tem que preparar uns 20 milhões para investir lá em cima. E aí resolve. Caso contrário, é perigoso. Aí soma isso a esse enriquecimento, como o senhor diz, se chega lá. E a punição, quando vem, né? Essa é uma questão, né? Quando que a gente começa a ver a limpeza nesse sentido, né? O senhor tem esperança de que isso venha a acontecer? Olha, eu acho que para varrer isso para o lixo da história, eu não tenho muita esperança, mas eu acho que o Brasil tem uma imprensa
corajosa e capaz de caminhar nessa direção. Acho que você tem, em alguns momentos, autoridades movidas nesse sentido. O grande problema é que as autoridades só se mexem quando a coisa se torna irreversível. Então, agora nós estamos vendo, por exemplo, nessa questão do INSS, quer dizer, ninguém se movia antes. A partir do momento em que se torna um escândalo público, aí sim começa a movimentação. Eu acho que a gente teria que ter mecanismos de controle mais eficazes, né? Doutor Carvalho, muito, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Muito boa essa entrevista, muito legal aqui poder ter a sua participação no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado a vocês aí. Um abraço a todos. Olha, obrigadíssimo. Obrigado. 11 horas e 29 minutos. Para quem está conosco no YouTube, a gente vai para o intervalo, mas a gente segue. Para quem está conosco no YouTube, não, para quem está conosco na TV, a gente vai seguir no YouTube. Calma, Fabíola, está meio atrapalhada. Porque eu quero muito ouvir também o Josias falando sobre essa história do STJ. Vamos lá, Josias, essa reportagem, mais uma reportagem exclusiva do Aguirre Talento, a gente tem falado sobre essas mensagens no celular, o zap do Cid, né? Agora, na verdade, é o zap dos advogados. Nossa, essa troca de mensagens, eu tenho que ir de carro porque eu tenho uma encomenda para levar, e mais do que isso, para poder zerar lá uns 20 milhões para investir lá, e aí, resolve o caso. É descarado desse jeito, Josias? É descarado desse jeito, e nós estamos falando, Fabíola, há pouco, com o doutor Luiz Francisco Carvalho Filho, que é um advogado, um criminalista experiente, e ele, durante um período, assessorou a Folha de São Paulo nas suas reportagens investigativas. Por isso ele se recordava de reportagens que saíram no século passado, envolvendo já o judiciário. E ele nos preparava, naquela ocasião, para como publicar as reportagens, como se precaver para não ser surpreendido depois com processos judiciais. Nós estávamos lidando com magistrados, né? E já naquela época tratávamos de desembargadores em São Paulo, não estamos falando de um estado periférico, não, São Paulo. Tratávamos também de venda de sentenças no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e as punições não vieram. No caso de desembargadores, alguns até foram afastados, mas com vencimentos, ficaram, na prática, foram beneficiados, porque foram afastados e mantiveram os vencimentos, né? Então, foi uma aposentadoria precoce, o que pode ser muito agradável para muita gente, né? Neste caso específico, Fabíola, é muito eloquente. Os dados que são levantados pela Polícia Federal, eles são muito eloquentes, e nós temos divulgado esses dados aqui, graças ao talento do Aguirre, o nosso Aguirre Talento, e agora, mais uma vez, os indícios são eloquentes, o caso está tramitando porque envolve gabinetes do Superior Tribunal de Justiça, embora, por hora, a investigação se atenha aos auxiliares dos ministros. É preciso que, em algum momento, se esclareça até que ponto não houve uma contaminação, que ficou só nesse escalão intermediário, né? E o Supremo Tribunal Federal deveria ter um posicionamento, um comportamento muito mais célere e rigoroso em relação a esse caso. A imagem do judiciário não é boa, Fabíola. Nós estamos falando, eu lembrava há pouco, de um caso que só evoluiu porque foi morto lá um advogado em Cuiabá e deixaram lá, uma mão caridosa deixou um celular que se revelou uma caixa de Pandora, e as coisas estão sendo agora descobertas e expostas num inquérito. Então o Supremo deveria tratar este inquérito com a mesma seriedade e celeridade que imprime ao caso da tentativa de golpe. Estamos falando do judiciário e não é um tribunal qualquer. É o Superior Tribunal de Justiça, é o segundo tribunal mais relevante do país.